De acordo com os melhores textos em hebraico e grego da imprensa bíblica brasileira, tem exatamente a mesma versão. Paulo dizendo: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. A Bíblia, Almeida Corrigida, da editora Fiel, tem uma pequena variação. Ela diz: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. A NVI, conhecidíssima, nova versão internacional, ela diz: tenho grande tristeza e constante angústia. Vejam só como ele diz: constante angústia em meu coração. A Bíblia, o livro, ela nos apresenta a seguinte versão: o meu coração está abatido dentro de mim. Veja como intensifica a ideia de sensação. O meu coração, Paulo dizendo, está abatido dentro de mim e entristeço dia após dia. E finalmente, uma versão católica diz: sinto grande pesar e incessante amargura no coração. Li para vocês algumas versões de um mesmo texto, onde Paulo fala daquilo que habitava o seu coração acerca do seu povo, os hebreus, os judeus. Observem bem que ele não fala de sensação de tristeza, que era apenas uma sensação ocasional, pontual, um pesar circunstancial, uma emoção temporária. Paulo não está falando de uma espécie de uma vertigem momentânea na sua alma. Ele não está falando de sentimento temporário, passageiro. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de um incômodo que habitava o seu coração, perene, constante, que estava permanentemente presente na sua mente, no seu coração. Esse incômodo que se recusava a deixar o seu interior. E mais, ele fala: digo-vos, tendo como testemunha o Espírito Santo. Ou seja, ele chega a afirmar: esse incômodo que habita em mim permanentemente, esse negócio que me incomoda, que me perturba constantemente, o Espírito Santo de Deus é testemunha disso. Ele sabe que isso está presente dentro de mim. Na minha leitura, irmãos, nesses primeiros 5 versos de Romanos 9, essa é a questão que mais chama a atenção. Essa sensação de incômodo, de insatisfação, essa perturbação que habitava permanentemente, de modo perene, o coração de Paulo. Aquele negócio o incomodava constantemente. E o que o incomodava constantemente? Pessoas que não conheciam a graça de Cristo, seu povo que não era alcançado pelo amor de Deus, gente que não era alcançada pela graça do Evangelho, o seu povo, o povo dos profetas, o povo da lei, o povo dos oráculos, o seu povo estava perdendo a bênção da salvação, a bênção de ter Cristo, e Paulo simplesmente não conseguia ficar alheio a isso. Simplesmente ele não conseguia ficar indiferente a isso. Isso o incomodava e o incomodava profundamente. Isso é muito significativo, porque se nós olhamos para Paulo com esse incômodo, nós vemos que em outros momentos do ministério dele, ele também manifestou esse incômodo. Quando Paulo, por exemplo, foi a Atenas, diz lá que quando ele viu aquela tamanha promiscuidade, o paganismo, a idolatria na cidade de Atenas, a sua alma revoltava-se dentro de si mesmo. Coincidência ou não, me lembro que quase 14 anos atrás, quando uma comissão de sucessão pastoral desta igreja foi a Resende para conhecer um dos nossos cultos,
eu me lembro bem, não sabia quem eram os irmãos, não os conhecia, não sabia os nomes, vi apenas algumas fisionomias que eu não identificava bem. Percebi que eram visitantes. E foi sobre esse texto que eu preguei. Paulo profundamente incomodado com aquilo que de errado acontecia na cidade de Atenas, com tamanha degradação que estava em andamento na cidade de Atenas. E eu preguei, e o tema daquele sermão foi exatamente esse. Paulo se sentia profundamente incomodado, quase que em estado de revolta, tamanha degradação da cidade de Atenas. E aquilo para ele não passava desapercebido. Foi sobre esse tema que eu preguei quando os irmãos estiveram lá. Coincidência ou não, foi isso que aconteceu. Se a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que Paulo se inspirou em Jesus. Jesus, Mateus registra isso, Mateus 9. Jesus ia passando e viu grandes multidões. E tem uma expressão bíblica que eu gostaria que os irmãos memorizassem isso. Jesus compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vamos falar juntos? Eu vou repetir, depois você repete comigo. Jesus compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vamos falar juntos? Jesus compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Mateus 9. A palavra compadecer, vamos dividi-la em dois vocábulos. Padecer com, compadecer, sofrer com, sentir as dores de, entrar em estado de sofrimento juntamente com o outro. Jesus entrou em estado de sofrimento juntamente com as multidões. Foi o que Paulo sentiu por conta do seu povo que não usufruía das bênçãos da salvação. Foi o que Paulo sentiu, esse incômodo profundo, quando ele foi a Atenas, quando ele foi ao Areópago, quando testemunhou tamanha degradação espiritual, cultural daquele povo. Incômodo profundo. Meus irmãos, eu penso que nós devemos meditar muito sobre isso. O que é que nos incomoda? O que é que nos perturba? O que é que nos tira a paz? O que é que nos traz uma certa sensação de estranheza? São as coisas que incomodaram Paulo, são as coisas que incomodaram Jesus, são as coisas que geraram estranheza em Jesus, são as coisas que geraram perturbação em Paulo. Precisamos pensar bem nisso, para que nós não corramos o risco de sermos cristãos que tenham uma mente completamente diferente da mente de Cristo. Sou cristão, faço parte da Igreja de Jesus, milito em favor do reino de Deus, tenho cargos, funções, atuo na igreja, tenho uma vida imersa na eclesiologia, sou pastor, sou líder, sou presidente de organização, sou professor de escola bíblica dominical, sou diácono, participo da música, canto, toco. Mas a pergunta é, olhem bem para cá, irmãos. A minha mente, fazendo tudo isso que eu faço, a minha mente está sintonizada com a mente de Jesus. As coisas que me incomodam são coisas que incomodariam o Senhor Jesus se Ele aqui estivesse fisicamente falando. As coisas que me incomodam são coisas que incomodariam o apóstolo Paulo, gerariam perturbação perene nele, como ele diz, se ele estivesse entre nós aqui? Sim ou não? Precisamos perguntar isso, para que nós não corramos o risco, o grande risco, de estarmos militando em favor de causas
que não seriam as causas em favor das quais Paulo militaria. Para que nós não estejamos preocupados com coisas que não seriam coisas com as quais Jesus estaria preocupado. E como isso acontece, irmãos? 2000 anos de história da igreja, poderia citar aqui para vocês momentos, páginas e mais páginas horríveis da história do cristianismo. Início da Idade Média, os cristãos europeus fizeram incursões na chamada Terra Santa para retomar a Terra Santa com escudos que ostentavam a cruz, o símbolo do cristianismo, com espadas, com flâmulas, bandeiras, com lanças, e eles promoveram banhos de sangue entre os muçulmanos na Terra Santa. Verdadeiros banhos de sangue foram as chamadas cruzadas. E diziam que estavam defendendo o nome de Jesus, provocando uma verdadeira devastação. Historicamente, meus irmãos, grave bem isso. Historicamente, os cristãos têm uma grande dívida para com os muçulmanos. Toda essa rivalidade entre muçulmanos e cristãos, ela foi significativamente acentuada por conta das cruzadas. Cristãos que diziam que defendiam a igreja de Cristo, mas a mente completamente, diametralmente distante, diferente da mente de Cristo. Esse negócio continuou na Idade Média. Cristianismo medieval. Quantas e quantas pessoas foram lançadas na fogueira? Quantas e quantas pessoas pagaram com a própria vida, foram torturadas em defesa de uma pretensa correção da fé? Uma vergonha para o cristianismo, uma vergonha para a igreja do Senhor Jesus. Percebe como a gente corre esse risco de estar militando, fazendo coisas, alegando que a gente está fazendo coisas em favor da igreja de Jesus, em favor do reino de Deus, mas a mente da gente está completamente distante daquilo que Jesus pensava, daquilo que era a mente de Cristo. Então vamos lá. A essa altura da minha fala, caberia e cabe a pergunta: pastor, como nós poderíamos então chegar à conclusão? Como é a mente de Cristo? Muitos esforços têm sido feitos, alguns deles dignos de destaque. Algumas literaturas, alguns livros, por exemplo, John Stott, que eu tenho mencionado vez por outra, que foi capelão oficial da família real da Grã-Bretanha durante aproximadamente 11 anos. Ele, muito preocupado com isso, em termos da mente de Cristo, ele escreveu um livro intitulado A Mente ou Mentalidade Cristã. Esse é o título de um livro que ele escreveu, na busca de nós recuperarmos uma mentalidade que seja de fato correspondente à mente de Cristo. Muito conhecido de muitos de nós, Em Seus Passos, que faria Jesus, de Charles Sheldon. Ou seja, um livro que foi escrito no final do século XIX, nos Estados Unidos, e um pastor relata, ou melhor dizendo, ele cria uma história é o seguinte, o autor, de um pastor que estaria incentivando a sua igreja. Vamos pensar, Cristo sentiria isso? Cristo faria aquilo outro? Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a reação dele? E essa pergunta começou a ser tracionada, começou a ser feita constantemente para aquela igreja, para aqueles irmãos, e isso começou a operar mudanças significativas na mente, no comportamento daqueles irmãos. Hoje, em meu lugar, diante dessa situação, diante daquela outra, o que Jesus faria? Interessantíssimo, vale a pena ler. Mais recentemente, surgiu uma sequência de estudos bíblicos de T.W. Hunt, que nós já tivemos aqui em nossa igreja, inclusive, esse estudo bíblico, intitulado A Mente de Cristo. Ou seja, T.W. Hunt,
Ele era um pastor que se destacava pela devoção, pela oração, muita comunhão com Deus. E ele defendia acertadamente que na medida em que você ora, busca a presença de Deus, na medida em que você lê a palavra, na medida em que você mergulha sua mente na palavra, você vai assimilando a mente de Cristo. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E esse foi o grande destaque dele. Meus irmãos, temos que nos perguntar a nós mesmos. Estamos na igreja, temos cargos e funções na igreja, nos identificamos como cristãos, mas será que nós estamos fazendo tudo o que fazemos? Será que nós estamos nos envolvendo com tudo que nós nos envolvemos? E será que nós fazemos tudo isso tendo a mente de Cristo, sim ou não? Então vamos lá, vamos às origens. Vamos dar uma olhadinha em Jesus. Não é isso que a gente tem que fazer? Vamos lá, se você tem alguma coisa duvidosa sobre o seu irmão, ou contra ele, ou acerca dele, você tem que ir à fonte, direto. Não é isso o procedimento bíblico, ético? Não é isso, irmão? Vamos lá, surgiu alguma fala, alguma coisa, você quer saber se procede, se a coisa realmente é verdadeira, o que o irmão pensa, vá direto a ele, não pergunte A, B, C, D, não comente com 15 pessoas, não telefone, não passe zap, não, vá ao irmão. Irmão, chegou isso ao meu conhecimento, o que é que você pensa sobre isso? É verdade? Procede ou não? Isso é ética, isso é caráter cristão, isso é conduta de quem anda na luz. Faça disso um procedimento para a sua vida. Vá direto ao irmão, gentilmente, com carinho, com respeito, com diplomacia, mas vá direto ao irmão. Não vá perguntar a meio mundo antes, não. E cuidado com aquilo que você constrói na sua cabeça. Porque pode ser que seja um castelo de areia, não seja nada verdade. E você já formou a sua opinião, você já construiu sentimentos, você já tem uma posição firmada sem ouvir a pessoa, diretamente, sem ter ouvido a pessoa. Então vamos lá. Vamos direto à fonte. O que é a mente de Cristo? O que é que Jesus pensava? Eu quero citar para vocês, rapidamente, 4 momentos no ministério de Jesus que, para mim, eles deixam muito claro o que é que Jesus pensava, como ele sentia. O primeiro deles é aquele que eu já mencionei agora. Pedi aos irmãos para que repetissem. Jesus passando, viu as multidões, moveu-se de compaixão, ou seja, compadeceu-se, sentiu a dor daquele povo, porque elas eram pessoas perdidas, andavam para lá e para cá, sem direção, sem rumo, eram como ovelhas que não têm pastor. Isso faz sentido se você analisa esse sentimento de Jesus à luz do que faziam os sacerdotes, os religiosos da época. Os sacerdotes, os religiosos da época, eles ficavam confinados no templo. Para eles, fazer a vontade de Deus era cumprir bem com os ritos sagrados. Para eles, cumprir bem com os ritos sagrados era agradar a Deus. Então, os objetos de ouro, os sacrifícios, as rotinas religiosas, as tradições, estar no templo, para eles isso e apenas isso era fazer a vontade de Deus. Eles achavam que estavam cumprindo o papel deles como seguidores de Yahvé, como seguidores do Deus Criador de todas as coisas. Aí Jesus olha para aquele negócio todo e ele faz completamente diferente. Algumas estimativas chegam a dizer, e eu penso que elas procedem, elas têm razão, Jesus gastou, irmãos, ou melhor, ele investiu pelo menos 80% do tempo do ministério dele fora do templo, nas ruas, com gente, visitando, e nas casas, atendendo aos pobres, curando os enfermos, indo à casa de Zaqueu, abençoando vidas. Jesus não
consentiu que o seu ministério fosse tomado pelas liturgias, pelas tradições, pelos ritos da religiosidade. Definitivamente não. Ele olhava as multidões e se sentia muito, muito incomodado. A exemplo de Paulo em Atenas, a exemplo de Paulo em relação aos seus compatrícios, irmãos consanguíneos, os judeus. Ele olhava para aquilo e aquele negócio todo incomodava Jesus, tanta gente padecendo. Isso sim perturbava Jesus. Isso sim fazia Jesus se sentir profundamente incomodado. Segundo momento que eu vejo na vida de Jesus. Quando Jesus vai andando pela cidade de Jericó, vai entrando e estava na beira do caminho um cego chamado Bartimeu, identificado como filho de Timeu. Na época não tinha sobrenome. A pessoa era identificada pela cidade, José de Arimateia, por exemplo, a região, a cidade, ou então a sua ascendência familiar, Bartimeu, filho de Timeu, assim que se identificavam as pessoas. E aquele homem na beira do caminho gritando, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aí Jesus para tudo, traga um homem. A gente não pode seguir a vida, a gente não pode seguir a rotina, a gente não pode seguir com os protocolos, a gente não pode seguir com os afazeres e deixando gente sofrendo na beira do caminho. Não pode. Jesus mostra mais uma vez o que ele tinha em mente, o que é que perturbava ele, a sua mente e o seu coração. Isso é muito expressivo. O terceiro momento que eu menciono, que mostra com muita clareza coisas que perturbavam Jesus, é aquilo que a gente encontra lá em João capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos recuperar rapidamente o diálogo? Mestre, bem sabemos que és profeta, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se não for de Deus. Esse bem sabemos é esclarecedor demais, irmãos. É muito esclarecedor. Bem sabemos. Ele não fala, ó, bem sei. Ele fala, bem sabemos. Primeira pessoa do plural. Ou seja, ele e os integrantes do Sinédrio. Nós estamos, mestre, acompanhando o seu ministério. Estamos olhando, estamos avaliando, estamos observando os seus atos, os seus milagres, os seus movimentos. Estamos olhando as multidões em torno de si. Bem sabemos. Porque isso já estava rolando no Sinédrio, já estava acontecendo. Esse olhar de observação, o olhar analítico, o olhar crítico, o olhar racional, o olhar excessivamente observador em relação às coisas que Jesus fazia ou deixava de fazer. Isso aí é fundamental para que você entenda todo o restante do diálogo, do encontro de Jesus com Nicodemos. Fundamental. Mestre, bem sabemos. Jesus percebe isso, tá, gente? Preste atenção. Jesus percebe isso e ele faz um corte na palavra de Nicodemos. Ele reage. Jesus interrompe Nicodemos, como quem está dizendo, ó, não tenho muita paciência para esse negócio não. Não estou aqui para ficar ouvindo esse discurso analítico, racional, de quem quer ficar só observando as coisas. Não estou aqui para gastar muito do meu tempo com isso. Jesus demonstra isso claramente. Nicodemo, vamos falar direto, vamos papo reto, como diz a moçada hoje. Meu amigo, se você não nascer de novo, ou seja, se não houver uma mudança radical na sua mente, no seu modo de ser, no seu coração, você vai ficar observando a vida inteira, analisando a vida inteira, e você nunca vai experimentar o reino de Deus na sua vida. Nicodemos, olha, sabe quem é que faz isso? Sabe quem é que faz essa mudança de vida? Sabe quem é que faz essa mudança no coração? É o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Para
com essa história de ser um observador religioso. Bem sabemos, Nicodemos, ou você se abre para o agir do Espírito e uma mudança radical vai acontecer na sua vida, ou você vai ficar aí, ó, bem sabemos, a vida inteira, a vida inteira. Jesus se incomodou profundamente com essa coisa da religiosidade racional, observadora, analítica, o ponto de vista crítico. Claramente, mas claramente. E o último momento que eu menciono, que mostra a mente de Jesus, que nos revela como Jesus pensava, como Jesus lia as coisas, inevitavelmente, quando ele entra no templo, e ele pega como que um chicote feito de cordas, e ele começa a expulsar os vendilhões, ele começa a virar a mesa. E ali Jesus, ele expressa toda a sua insatisfação visceral. E vejam só, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Era algo mais do que o mercado no templo, mais do que isso. Era o domínio territorial que uma classe de religiosos tinha em relação ao templo. Esse é o nosso espaço, aqui nós exercemos domínio, e existiam conchavos, existiam acordos, existiam acertos sombrios, subterrâneos, feitos nos bastidores, entre os sacerdotes, entre os vendilhões, e quando Jesus se depara com aquilo, ele vira a mesa, ele fica revoltado. Eu assisti ontem 4 cenas de produções cinematográficas sobre esse momento. Uma delas mostra, todas elas, mas uma delas mostra de modo muito especial o quanto Jesus se sentiu mais profundamente incomodado, revoltado com isso. Então eu citei para você 4 momentos na vida de Jesus, de coisas que o incomodaram. Vamos recapitular rapidamente? O uso do espaço sagrado, religioso, como território de dominação por alguns. Jesus expulsa os vendilhões, gente que se achava dona do pedaço. Aqui é meu território, eu que domino. A frieza de Nicodemos, a avaliação racional, bem sabemos. O estado de miséria de Zaqueu, melhor dizendo, de Bartimeu. A gente não pode seguir, tem que ajudar esse camarada, isso está me incomodando. As multidões, Jesus padeceu com elas. Momentos que demonstram claramente o que é que incomodava o Senhor Jesus. Eu quero novamente perguntar: o que é que tem incomodado o seu coração? O que é que tem trazido perturbações à sua mente? O que é que tem deixado você experimentando umas certas indignações? O quê? São as coisas que indignavam Jesus, sim ou não? Pergunte-se a si mesmo. Agora vamos lá. O que é que produziu grande regozijo no coração de Jesus? Então vamos às fontes, vamos ao próprio Senhor Jesus. O que é que fez Jesus se alegrar? O que é que fez com que Jesus se regozijasse, ficou feliz da vida? Zaqueu, lá na mesma Jericó. O coração do homem mudou, ele começou a distribuir, manifestou uma generosidade, uma bondade. Ele começou a manifestar: não, eu não posso continuar assim desse jeito, eu tenho que mudar. Vou distribuir os meus bens, e se eu defraudei, ou seja, se eu usurpei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus, opa! Hoje veio salvação a essa casa. Essa fala de Jesus está repleta de regozijo, de satisfação, bênção, aleluia. Agora esse homem é um homem diferente. Agora essa casa é uma casa abençoada. Jesus está cheio de regozijo quando ele fala isso. Isso trouxe alegria ao coração de Jesus.
que mais que expressa o regozijo de Jesus? Vamos lá. Aí eu quero que você veja comigo agora. Abra lá a sua Bíblia, Lucas capítulo 14, tá bom? Lucas 14. Eu quero que você observe comigo uma sequência de acontecimentos ou de falas no ministério de Jesus. Lucas 14, a partir do verso 15, tá? Agora olha para mim, abriu aí sua Bíblia? No verso 15, Jesus começa a falar, a partir do verso 15, 14, verso 15, Jesus começa a falar e ele conta aquela parábola da grande ceia. O homem rico que preparou uma festa, seus convidados não apareceram, estava lá o pernil preparado, estava lá o peru sadia, né? Estavam lá as bebidas, os doces, as sobremesas, as frutas sortidas, e não apareceu ninguém. Aí o que Jesus contou na sua parábola? Ele contou o quê? Vão lá, meus servos, vão pelos valados, vão buscar os pobres, os aleijados, traz a gente que não é considerada digna, traz todo mundo, porque eu quero que a festa que eu preparei, seja dada para essa gente toda. Veja só, olha a visão de Jesus. Olha a visão de Jesus. Para quem que ele quer dar festa? Para quem que ele quer dar banquete? Para os excluídos, para aqueles que não se acham dignos, para aqueles que não se veem a si mesmo como gente especial, para a gente que não se vê a si mesmo como os notáveis, para aqueles que não se veem a si mesmos como privilegiados. Para esses eu vou dar festa, aleluia, glória a Deus. Irmão, se você está aqui se sentindo indigno, se você está aqui se sentindo como alguém à margem, se você não se vê como um dos notáveis, como um dos principais, deixa eu dizer, Jesus quer dar festa, é para você. Eu digo isso para você em nome de Jesus, aleluia por isso. Para você, ele tem uma grande festa. Aí prossiga. Verso 1 do capítulo 15. Aí diz lá que murmuravam os fariseus e os escribas. Por quê? Porque Jesus se assentou com os publicanos e pecadores e tomou refeições com eles. Olha só, Jesus muito preocupado com o quê? Com os excluídos, com gente que estava à margem. Vamos prosseguir? Aí capítulo 3, Jesus começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida. Um homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as 99, a gente conhece bem essa parábola, e ele vai em busca da 100ª ovelha perdida, ele resgata a ovelha perdida, a única 100ª perdida, ele resgata, e olha só o que diz o verso 7. Aliás, verso 6, alegrai-vos comigo, disse o homem, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele chamou os vizinhos e fez uma grande celebração, alegrem-se comigo. Aí Jesus fala, digo-vos, porém, que assim haverá maior alegria, maior júbilo com o resgate de alguém no céu, por um pecador que se arrepende. Aí no verso 8, Jesus começa a contar a parábola da dracma perdida. A dona de casa que perdeu uma das suas moedas, e quando ela encontra aquela dracma, aquela moeda, veja só o verso 9, tendo-a achado, reúne as amigas e os vizinhos e as vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Você está entendendo o que alegrava o coração de Jesus? Começa a perceber? Para você isso é nítido? Aí, Jesus encerra o capítulo 15, que na época não era dividido em capítulos, o texto bíblico, quando foi escrito, com a famosíssima parábola do filho pródigo. O filho voltou, o filho que estava perdido, e aí na história contada por Jesus, o pai
manda trazer as melhores vestes, manda matar um bezerro cevado, faz uma festa com danças, com música. Nada, preste atenção, porque agora eu já caminho para o final dessa minha fala. Nada alegrava mais o coração de Jesus do que o resgate de pessoas que estavam perdidas. Nada perturbou mais o coração de Jesus do que a frieza, a indiferença, a análise racional, o coração duro, fechado, que apenas observa e analisa. Nada incomodou mais o coração de Jesus do que o uso da religião como um território de domínio próprio. Nada alegrou mais o coração de Jesus do que gente sendo resgatada, gente sendo restaurada, gente sendo abençoada. Você pode dizer aleluia, irmão? Glória a Deus. Eu vou fazer de novo as mesmas perguntas. O que tem te incomodado? Você que se identifica como um seguidor de Jesus. O que tem incomodado a sua mente? Incomodaria Jesus? Incomodaria Paulo? E o que tem te trazido regozijo? Traria regozijo ao Senhor Jesus? Traria regozijo a Paulo? Aí eu quero dizer para você, há coisas, preste bem atenção, irmão. Há coisas que nos incomodam. Faça um silêncio, porque isso é muito sério. Há coisas que nos incomodam, que te incomodam, que me incomodam, e que não fazem o menor, não proporcionam o menor incômodo no coração de Jesus. Nos incomoda profundamente, mas Jesus, estou nem um pouco preocupado com isso. Coisas que me incomodam, que têm zero valor para o reino de Deus. Relevância nenhuma para o reino de Deus. Você está disposto a admitir isso, irmão? Pense bem em algumas coisas na sua trajetória cristã, na igreja, em relacionamento com irmãos, algumas coisas que te incomodam, que te incomodaram em seus passos. O que faria Jesus? Coisas que te incomodam, que te incomodaram, e pergunte, isso teria incomodado o Senhor Jesus? Provavelmente, muitos dos seus incômodos não trariam qualquer perturbação para o coração de Jesus. E muitas coisas que nós negligenciamos, que nós ignoramos, que nós simplesmente ignoramos, seriam as coisas com as quais Jesus estaria se alegrando e se alegrando muito. Eu vou trazer para você um exemplo muito rápido, mas eu tenho convicção que nos ajuda muito a elucidar isso que eu estou dizendo. E aí, com isso sim, eu encerro esse sermão. Quando eu tinha 18 anos de idade, completando 19, diga-se de passagem, eu preguei o meu primeiro sermão. Meu primeiro sermão. Foi no mês de agosto, naqueles tempos, quando nós ainda celebrávamos a juventude, no mês de agosto, na primeira igreja batista de Campos, certo? Estava completando aniversário meu, e o pastor da igreja, saudosa memória, homem que me abençoou muito, o Badias Ferreira da Alcântara, me convidou, você vai pregar no encerramento do mês da juventude. Eu fui pregar, coloquei o meu terno jeans. Não sei se alguém se lembra disso. Foi moda, uma época, usar terno jeans, azul jeans. Uma camisa azul clara, a informação mais importante já vem, tá? Uma camisa azul clara
Não sei quem se lembra disso, gravata fininha de crochê, vermelha. Tá certo? Depois fala que homem não é observador, não é detalhista. Só para lembrar, Jaqueline, talvez ela já tenha se esquecido disso, foi ela que me deu esse terno de presente, tá bom, gente? O terno, a gravata, a camisa azul, a gravata vermelha, o sapato. Eu inaugurando o terno que Jaqueline me deu, fui pregar, certo? As pernas tremendo, como se fala lá no interior, tremendo feito vara verde. Hã? E aí eu ia entrando por trás da igreja junto com o pastor Obadias e um grupo de jovens ali, o coro jovem cantaria, aquela expectativa toda, vai começar o culto e tal. Aproximou-se do pastor um irmão que eu conhecia, a primeira igreja batista de Campos era a minha igreja, o meu berço. E ele estava com cara de poucos amigos. E quando ele começou a falar com o pastor Obadias na minha frente e na frente dos outros, eu pensei, o tempo ficou feio. Agora a coisa ficou feia. Porque isso está errado, porque eu não concordo com aquilo outro, porque eu vim protestar por causa daquilo outro, e eu estou profundamente desgostoso disso. E o homem começou a falar, e o pastor Obadias, extremamente sábio, eu lembro dessa cena, meus irmãos, assim, com precisão, detalhes. Isso já está indo para quase 40 anos. Eu tinha 18 anos, tenho 55. 37 anos atrás. Está certo a minha matemática? 37 anos atrás. Pastor Obadias deixou aquele homem acabar de falar todas as suas mágoas, insatisfações, os seus protestos, a sua briga, porque não concordo com isso, com aquilo outro, isso está me deixando insatisfeito, estou angustiado, e blá, blá, blá. E mais, hein, irmãos? 5 minutos antes do culto começar, hora boa, né? Muito própria, né? Muito própria. Tá bom, irmão? Irmão, terminou? Sim, terminei. O que é que o senhor tem a me dizer sobre essas coisas? Aí pensei, e agora? O que é que esse homem vai falar? Coitado do meu pastor, coitado do meu pastor. Você, irmão, então antes da gente conversar sobre tudo isso, a gente não vai conseguir conversar agora sobre tudo isso, sobre os seus protestos, suas insatisfações, as suas zangas, a sua ira, a sua briga. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você só vai me responder rapidamente. Irmão, o irmão está discipulando quem? Quando eu digo discipular, está abrindo a Bíblia, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, semanalmente, para quem? Irmão, qual o enfermo que o irmão visitou essa semana para cuidar, para confortar, para abençoar? Aí o irmão começou a ficar pequeno, começou a ficar apertado, ele não cabia dentro de si. Não, pastor, deixa eu sair. Não, o irmão pode achar que eu já acabei, mas eu não acabei. O irmão está apacentando quem? Qual a vida hoje que o irmão pode dizer, olha, aquele irmão está afastado, mas eu estou orando com ele regularmente, estou trabalhando com ele para que ele seja abençoado. Qual a família em crise, o casal que vive uma dificuldade, que o irmão está orientando, pastoreando, abençoando? Meus irmãos, eu vi na fisionomia daquele homem a fisionomia do jovem rico ou virtuoso que saiu da presença de Jesus cabisbaixo, triste, porque tinha muito dinheiro e foi flagrado no seu próprio erro, no seu próprio pecado, na sua própria transgressão. Aquele homem abaixou a cabeça, envergonhadíssimo. O senhor me desculpe, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser me retirar. O pastor Obadias estava repleto de razão, repleto de razão. Porque para Jesus, você apacentar alguém, você abençoar alguém, você discipular, acompanhar, cuidar, restaurar,
abençoar regularmente aquela pessoa, uma pessoa, duas, três mais, para Jesus isso é prioridade. No encerramento do seu ministério, o que ele diz? Descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E ele diz, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, e fazei o que, irmãos? Discípulos. Apacentem pessoas. Sejam bênçãos nas vidas uns dos outros. Isso é o resumo de tudo que eu quero que vocês façam. Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ama mesmo, Pedro? Se me ama mesmo, Pedro, se me ama mesmo, se você é seguidor meu de fato, se você quer andar comigo de fato, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Vai cuidar das pessoas. Vai compartilhar o Evangelho, a graça, vai ensinar, vai abençoar pessoas. Irmão, você pode estar há 40 anos na igreja, 50 anos. Zeloso com uma infinidade de coisas. Zeloso. Com a música, com a ordem da igreja, com os ritos, com um montão de coisas. Se você não apacenta alguém, se você não está discipulando, cuidando de alguém, você está se preocupando com muita coisa que certamente Jesus não se preocuparia tanto com elas. E você está ignorando o que para Jesus é fundamental. Pastor, então eu estou há 40, 50 anos na igreja. Cuido da música. Eu estou há 40 anos na igreja. Sou um professor de escola bíblica dominical. Pastor, eu estou há 50 anos na igreja. Eu exerço a liderança do meu ministério assim. Mas discipular mesmo alguém, cuidar, abençoar alguém, nunca fiz não. Quer dizer que está tudo errado? Esse tempo todo tudo errado? Fizemos tudo errado, pastor? Não fizemos tudo errado. Mas cometemos sim um grande erro. Um grande erro. Irmãos, nós temos a mente de Cristo. Aquilo que está te incomodando, aquilo que te perturba, aquilo que às vezes te faz sair daqui revoltado, aquilo que às vezes te faz se sentir insatisfeito, faria Jesus ficar revoltado? Faria Jesus ficar insatisfeito? Incomodaria a alma do apóstolo Paulo, que sofria perenemente, e o Espírito Santo era testemunha disso, sofria perenemente, permanentemente, por causa de pessoas que não desfrutavam da graça de Jesus. É isso que tem te incomodado? Pense nisso. Porque senão você corre um grande risco de estar sendo um cristão religioso, praticando religião, mas não um cristão que tem a mente de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque às vezes temos a sensação de que se Cristo voltasse, estivesse aqui entre nós hoje, fisicamente, Ele nos perguntaria, mas vocês não têm lido o que eu ensinei? Vocês não aprenderam comigo? Você está apacentando quem hoje? Você está abençoando quem? Você está discipulando quem? O que está perturbando a sua alma?